Pessoal, essa é mais uma videoaula dando sequência aos nossos estudos e hoje nós vamos falar de gravitação universal. Esse assunto trata do movimento dos planetas em torno do Sol. Não só o movimento dos planetas do Sistema Solar, como também de qualquer corpo que orbite um corpo de massa maior, como por exemplo os satélites artificiais que giram em torno do nosso planeta, como também os satélites naturais, como é o caso da nossa Lua. Esse assunto já começou a ser construído desde a antiguidade. Desde que brilhou no cérebro humano a luz da racionalidade, o homem tenta explicar os fenômenos em sua volta, e o cosmos sempre foi objeto de curiosidade humana. Vamos começar aqui falando sobre o sistema geocêntrico. A palavra geo é remetida à Terra, cêntrico, então seria a Terra no centro. Segundo esse modelo, a Terra estaria no centro, a Lua gira em torno da Terra, os demais planetas e o Sol também giram em torno da Terra. Um principal defensor desse modelo na antiguidade, isso lá no século III a.C., foi Aristóteles. Esse modelo ganha força no século II d.C., com Cláudio Ptolomeu, um grande astrônomo da escola de Alexandria. Além de astrônomo, ele também era geógrafo e matemático. Tá legal? Bem, esse modelo ganha força com o prestígio de Ptolomeu, mas não foi só por causa disso que ele se estendeu por séculos. A igreja detentora do poder, ela também gostava da ideia do homem estar no centro de tudo. O homem habitante da Terra, criado à imagem e semelhança de Deus, ele seria perfeito um modelo como esse, tá certo? Então, esse modelo ele vem a ser questionado somente ali com grande força no século XVI, com o polonês Nicolau Copérnico, tá? Então, para Copérnico, quem estava no centro de tudo era o Sol. Os demais planetas, inclusive a Terra, girava em torno do Sol. Tá legal? Esse modelo ficou conhecido como sistema heliocêntrico. Hélio de Sol, cêntrico. Então, o Sol estaria no centro de tudo. Só que essa ideia de Copérnico desafiava a Igreja. Tá? A Igreja tinha grandes poderes nessa época. Então, criar alguma ideia oposta ao que a Igreja pregava era sinônimo de sofrer perseguição. Então, Copérnico resolveu não revelar os seus estudos, resolveu ocultar, e ele acabou revelando já próximo da sua morte. Em uma de suas bibliografias, Copérnico escreveu que, abre aspas, uma grande teoria científica é uma grande coisa, é algo formidável, mas cuidado se ela desafiar os poderosos. Fecha aspas. Então Copérnico, ele estava falando exatamente do poder do clero naquelas circunstâncias, tá? Bem, influenciado pelas ideias de Copérnico, um físico e matemático italiano chamado Galileu Galilei resolveu dar continuidade nesses estudos. Galileu, ele é considerado o pai da ciência experimental. Então, ele foi o inventor da luneta astronômica. Através desse instrumento, ele conseguiu fazer grandes observações e conseguiu agregar dados experimentais às teorias copernicanas e deixar o modelo heliocêntrico mais consistente. Porém, ele foi julgado pela igreja, ele foi perseguido, inclusive ele foi processado. E se ele não negasse essas ideias, ele poderia ser queimado, tá? Queimado numa fogueira. E aí ele resolveu negá-las, né? Mesmo que temporariamente, mas a gente sabe hoje que o modelo que nós aceitamos como o dinamismo do universo do sistema solar é o modelo heliocêntrico. As tecnologias do nosso século, né, e do século passado, eles não dão essa ideia, tá certo? Bem, gente, no meio de toda essa situação, entre modelo geocêntrico e modelo heliocêntrico, nós temos um personagem aqui que teve uma grande contribuição para o desenvolvimento da gravitação universal, tá? Estou falando de Tycho Brahe.
Tycho Brahe, ele pertencia à família real dinamarquesa. Então, Brahe resolveu investir no estudo astronômico. Ele construiu grandes compassos, grandes sextantes, e ele conseguiu fazer medidas bem precisas em relação a estrelas, planetas, e a partir de então ele conseguiu coletar uma grande avalanche de dados matemáticos. Porém, Brahe ele não era matemático. Para você ter uma ideia, ele estudava direito. Ele só passou a estudar astronomia porque ele se encantou com o eclipse solar que havia sido previsto. E aí ele resolveu migrar para a astronomia e se empenhar nos estudos em relação ao geocentrismo, ao heliocentrismo, só que ele não tinha essa habilidade matemática necessária para poder fazer as interpretações dos dados matemáticos que ele havia coletado. Diz a história que, meio a contragosto, ele cedeu toda aquela avalanche de dados para o alemão Johannes Kepler. Kepler tinha uma habilidade matemática estrondosa. Então, não levou muito tempo, né, alguns anos somente, para que ele pudesse formular leis físicas através daqueles dados. E hoje nós temos as 3 leis de Kepler. E essas leis explicam de maneira bem consistente o movimento de qualquer corpo em torno de outro. Então vamos a estas leis, tá? A primeira lei, chamada de Lei das Órbitas, ela diz que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, sendo que o Sol ocupa um dos focos da elipse. Como é que é isso? Uma trajetória elíptica é o que você está vendo aqui no desenho, né? Uma circunferência meio oval, né? A gente pode dizer assim. Então, nesse caso, toda elipse ela tem 2 focos. Um foco é mais ou menos por aqui e o outro foco está aqui. Então, ele diz que o Sol ocupa um dos focos da elipse. Uma outra coisa a ser discutida aqui é os extremos dessa elipse, tá? Os extremos dessa elipse aqui, você tem o afélio, que seria a maior distância do Sol, seria o ponto mais distante do Sol. Então, tenta associar a palavra afélio com o termo afastado, ou seja, ele está o ponto mais afastado possível do Sol, é o afélio. E bem aqui você tem o periélio, que é o ponto mais próximo do Sol. Então, tenta associar próximo, perto, periélio, tá legal? Uma outra coisa a se discutir também, quando o planeta ele sai, por exemplo, ele vai do afélio para o periélio, tá legal? Então, quando isso acontece, a velocidade do planeta aumenta. Se essa velocidade aumenta, então nós entendemos que o movimento vai ser variado, tá legal? Bem, nesse caso da velocidade aumentar, então esse movimento vai ser acelerado, é um movimento variado acelerado, porque a velocidade aumentou. Por outro lado, quando o planeta ele vai do periélio para o afélio, essa velocidade diminui. Então, nesse caso, vai ser um movimento variado retardado. Então, fique esperto em uma possível questão. Toda vez, vamos supor que é feita uma pergunta. O movimento de um planeta em torno do Sol, ele é uniforme ou é variado? Variado. Você já viu por quê? Bem, mas esse movimento variado, ele é acelerado ou ele é retardado? Os dois. Do afélio para o periélio, a velocidade aumenta, então, acelerado. Do periélio para o afélio, vai ser, então, retardado, porque a velocidade diminui, tá legal? Então, não vai te perder, tá? Então, se ele vai do afélio para o periélio, acelerado, velocidade aumenta. Se ele vai do periélio para o afélio, retardado, a velocidade diminui, tá legal? Bem, gente, e aqui nós temos a segunda lei, que é a lei das áreas, tá? A segunda lei de Kepler. O que diz essa lei? Primeiro, para expor essa lei, vamos considerar o seguinte. Eu coloquei nessa figura aqui alguns pontos, por exemplo, sobre a trajetória elíptica do planeta, né? Seja qualquer planeta aqui. Então, considere que o Sol está aqui, em um dos focos da elipse. Olha lá, aqui você tem um foco, o foco 2, aqui o foco 1. Isso aqui é indiferente, eu poderia ter aqui onde está o Sol o foco 2 e ali do outro lado o foco 1. Isso não faz diferença nenhuma. A questão é
que um planeta está descrevendo essa órbita. Qual? Qualquer um que você queira imaginar. Então, vamos imaginar o seguinte, que o planeta está aqui nesse ponto P. Então, existe um segmento imaginário que vai unir o centro do planeta até o centro do Sol, que seria esse segmento aqui de reta, é um segmento imaginário. Então, quando o Sol sai do ponto P e vai até o ponto Q, por exemplo, esse segmento imaginário ele vai varrer uma área aqui, vai construir uma área. E aqui nós entendemos que essa área é a área A, tá legal? Então, esta segunda lei diz o seguinte, que o tempo gasto para que esse segmento descreva uma determinada área é proporcional ao tamanho dessa área. Em outras palavras, se levar muito tempo, a área vai ser grande. Se levar pouco tempo, a área vai ser pequena. Bem, aqui tem outras ilustrações disso daqui, por exemplo, do ponto R ao ponto S. Perceba que você tem um segmento pequeno. Então, essa área aqui, que está especificada como B, é proporcional ao tempo gasto que o planeta levou do ponto R ao ponto S. Da mesma forma aqui, olha, essa área C, né, que foi construída pela varredura do segmento imaginário que liga o centro do Sol ao centro do planeta. Isso vai do ponto T ao ponto U sobre a trajetória elíptica. O tamanho dessa área é proporcional ao tempo gasto que levou para o planeta deslocar do ponto T para o ponto U. E por aí vai. Poderia construir muitas outras áreas aqui, mas a ideia basicamente é essa. Quanto maior for o tempo do planeta deslocar de um ponto a outro sobre a elíptica, maior será a área construída por esse segmento imaginário que une o seu centro ao centro do Sol, tá bom? E bem aqui nós temos a terceira lei de Kepler, também conhecida como Lei dos Períodos. Essa lei ela está especificamente sobre o tempo de revolução de um planeta em torno do Sol. Ou seja, isso seria o tempo que o planeta gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, para efeito ilustrativo, eu vou pegar a Terra como exemplo, porque é muito fácil discutir o tempo que ela leva para dar uma volta em torno do Sol, tá certo? Bem, esse tempo ele é em média 365 dias, que é o equivalente a 12 meses, que seria um ano. Então a Terra leva um ano para dar uma volta em torno do Sol. Quanto mais longe o planeta estiver do Sol, mais tempo ele vai levar para dar essa volta. Quanto mais próximo ele estiver do Sol, menos tempo ele vai levar para dar essa volta. Então nós temos como referência aqui o ano terrestre, que aqui nós vamos adotar um ano. Por exemplo, bora pegar aqui Mercúrio. Mercúrio, o primeiro planeta do Sistema Solar, ele leva apenas 3 meses para dar uma volta em torno do Sol. Enquanto que a Terra leva 12 meses, Mercúrio leva apenas 12 meses. Então é isso que diz a lei dos períodos, é em relação à distância que o planeta se encontra do Sol. Isso vai definir, né, de maneira inversa o tempo que ele leva para dar uma volta em torno do Sol. Por exemplo, se você for comparar aqui Vênus, que é o segundo planeta, com Marte, por exemplo, que é o quarto planeta, Marte terá um tempo maior para dar uma volta em torno do Sol do que Vênus, tá? E por aí vai, tá legal? Bem aqui tem uma tabelinha para poder mostrar, através de números, essa relação, tá? Então, o que vai ser importante para a gente dessa tabela vai ser a primeira coluna e a segunda coluna. A primeira coluna, a lista dos planetas, tá? Em ordem crescente, a partir do Sol, começa com Vênus, termina com Netuno, tá bom? E bem aqui você tem um período de revolução, que nós costumamos representar em equações matemáticas pela letra T maiúscula. Então, Mercúrio, ele leva 0,241 anos. Perceba que é um valor fracionário em relação ao ano terrestre, porque Mercúrio está mais próximo do Sol do que a Terra, tá certo? Vênus está mais distante que Mercúrio, mas está mais próximo do que a Terra, isso em relação ao Sol. Olha lá quanto é o período de Vênus, 0,615 anos. Perceba que também é um valor fracionário, porque eles antecedem a Terra da distância até o Sol, tudo bem? Olha lá Marte,
quase 2 anos que Marte leva para dar uma volta em torno do Sol. Júpiter, quase 12 anos. Olha Saturno, você já imaginou? Quase 30 anos para que ele complete uma volta, perdão, 30 anos. Exatamente, quase 30 anos para ele dar uma volta em torno do Sol. É muito tempo, né? Quando você olha lá para Urano, por exemplo, já é 83,7 anos. E Netuno, que é o mais distante, 165,4 anos para que Mercúrio complete uma volta em torno do Sol. Então, isso é o que amarra a terceira lei de Kepler, conhecido como Lei dos Períodos. Tá legal? Lembra que nós estudamos lá no movimento circular a ideia de período? Período é o tempo de uma volta completa. Então, esses movimentos eles acabam sendo periódicos porque eles repetem aquela volta, ou seja, eles completam aquela volta no mesmo intervalo de tempo. E para a Terra, esse valor é de 1 ano. Tá legal? Bem, gente, e aqui para encerrar, nós vamos falar da lei da gravitação universal. Essa lei foi construída pelo físico e matemático inglês Isaac Newton, isso lá no século XVII. Para Newton, todo corpo dotado de massa ele consegue influenciar outra massa e ser influenciado por essa massa. Eu vou pegar como exemplo aqui para você, por exemplo, o Sol e a Terra. Poderia pegar outro planeta, sem problema nenhum. Poderia pegar, por exemplo, a Terra e um satélite artificial, a Terra e a Lua, que é o nosso satélite natural. E por aí vai. A ideia de Newton foi o seguinte: a Terra está orbitando o Sol porque existe uma atração mútua entre eles. Então, existe uma força que o Sol exerce sobre a Terra. Da mesma forma, a Terra vai exercer uma influência e uma força sobre o Sol. E essas forças são exatamente de igual valor, tá? Bem, o valor dessa força vai depender da distância que separa os centros dos dois corpos. É inversamente proporcional ao quadrado dessa distância. O que isso significa? Quanto mais próximo esses corpos estiverem, maior vai ser essa atração gravitacional. E quanto maior for essa distância, menor vai ser essa atração gravitacional. Uma outra coisa que favorece o valor dessa força é o produto entre as massas dos corpos. Quanto maior for essas massas, maior será essa força de atração. Tá legal? Bem, gente, essa daqui é a lei da gravitação universal. Bom, para fixar esse assunto, é importante que vocês façam os exercícios da página 15 e 16. Tá legal? Pessoal, esse assunto da gravitação universal, ele é um assunto que ele traz algumas equações também, dentro das leis de Kepler e da gravitação universal. No entanto, aqui no nível fundamental que nós estamos vendo, vocês não vão explorar nessa questão de exercício, né, de equações, de fazer cálculo. Porém, quando vocês estiverem lá no seu ensino médio, para ser mais exato, no primeiro ano, vocês vão ver esse assunto com todo esse rigor de cálculo. Então, todas essas informações que vocês receberam aqui, elas irão ajudar nas interpretações desses cálculos, tá legal? Então é isso, gente. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau!